Sejam bem-vindos e vamos a mais um estudo. Vamos estudar na Bíblia dois tipos de apostasias. Primeiro vamos ver o que é apostasia e os tipos de apostasias citadas na Bíblia, para daí vermos a gravidade deste pecado e saber por que a pessoa que comete apostasia entra num caminho sem volta. Apostasia é o abandono da fé que a pessoa professava. É negar o que ela viveu. Eu vou citar dois tipos de apostasias. Existe o apóstata, uma pessoa que abandonou a verdade para seguir falsos ensinos, mas ela continua se intitulando cristã. Ela abandonou a verdadeira doutrina para viver falsos ensinos. E existe o apóstata que nega a fé que viveu e abandonou o evangelho definitivamente, sem crer em mais nada. Vamos ler 1 Timóteo 4, verso 1, onde fala sobre o apóstata que abandona a verdadeira doutrina para viver falsas doutrinas. Paulo disse: nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Fica claro que todo falso ensino tem origem em demônio. O outro caso é a pessoa que abandonou a fé depois de ter sido regenerada, ter sido convertida, ter tido experiência com Deus e voltou atrás, não crendo mais em nada. Não podemos confundir um apóstata com um crente desviado. Uma pessoa pode ter se desviado, mas não ser apóstata. Essa pessoa sabe que está errada, mas não nega a verdade. Para ela é mais fácil voltar. Mas então por que o escritor de Hebreus trata o apóstata sendo como um condenado? Será se ele não tem perdão? No livro de Hebreus tem algumas citações que dá a entender que não tem mais jeito para um apóstata. Vamos ler Hebreus 10, verso 26. Veja aí. Porque se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelo pecado, mas uma certa expectação horrível de juízo e ardor de fogo que há de devorar os adversários. Temos que ver para quem isso foi escrito dentro do seu contexto. Algumas igrejas, como a Congregação Cristã, usam essas passagens para dizer que o crente que peca não tem perdão. Mas não é bem assim, não. Para quem isso foi escrito? Dentro de que contexto? O livro de Hebreus foi escrito para judeus que estavam sendo pressionados a voltar para o judaísmo e assim negar a Cristo. Negar que ele foi o Cristo, que morreu pelos nossos pecados, para cumprir o plano da redenção. E o judaísmo espera Cristo até hoje. O escritor de Hebreus disse: se eles voltassem ao judaísmo, iriam se apostatar e não haveria mais sacrifício pelos pecados, pois os sacrifícios de animais apontavam para Cristo, e Jesus já havia sido morto. Tudo se cumpriu nele, o sacrifício perfeito. Se eles abandonassem a Cristo e voltassem ao judaísmo, o sacrifício de animais não teria efeito nenhum. O seu simbolismo não teria efeito nenhum. Se eles voltassem atrás, não haveria mais sacrifícios pelos pecados, mas estariam condenados ao fogo por negarem a Cristo como o Messias enviado por Deus. Então isso foi dito para aqueles que abandonassem o cristianismo e voltassem ao judaísmo naquela época,
mas isso se aplica ainda hoje. Se alguém abandonar Cristo e ir para falsas religiões que negam a Cristo, estarão no mesmo caminho que eles. E também se aplica o princípio da apostasia. Se deixarmos de crer em Cristo como nosso Salvador, sofreremos a mesma pena que eles. Hebreus 6, verso 4 até o 6, mais um exemplo de apostasia. De novo se referindo a eles, se deixassem a Cristo e voltassem ao judaísmo, estariam condenados. Porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados, transformados pelo Espírito Santo, e provaram o dom celestial, e se fizeram participantes do Espírito Santo, e provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do século futuro, e recaíram, sejam outra vez renovados para o arrependimento, pois assim quanto a eles, de novo crucificam o Filho de Deus. Aqui mais um exemplo de apostasia. Mais uma vez o escritor os adverte. Mas não se refere a qualquer pessoa. Veja que diz que depois de terem sido iluminados e provaram o dom celestial, e se fizeram participantes do Espírito Santo, e provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do século futuro. Existe o convertido à religião e existe o convertido ao Evangelho. Aqui se refere a uma pessoa que foi convertida ao Evangelho. Outra vez o escritor de Hebreus adverte os judeus que se voltassem ao judaísmo, negando a Cristo, não haveria mais salvação para eles. Se trata de uma pessoa que teve experiência com Deus e tinha abandonado seus pecados. Se eles renunciassem a Cristo e voltassem ao judaísmo, seria impossível ser renovados. Então, aprendemos que não existe salvação fora do Evangelho. Não existe salvação sem Cristo. Somente o sangue de Cristo lava os pecados. A apostasia é algo real e possível em nossos dias. Não tem perdão porque a pessoa nega a Cristo ou nega a verdade da palavra que um dia ela viveu. Ela rejeita, ela não aceita mais. Então, é um caminho sem volta. Só é possível se apostatar quem um dia creu e viveu a palavra de Deus. Mesmo nos dias atuais, as religiões que negam a Cristo não têm salvação. Ainda existe mundo afora religiões que negam a Cristo. Tem religiões que negam que este homem que veio não é Cristo e o esperam até hoje. E outras também que negam definitivamente que não era ele. Para eles não tem salvação. E vamos mostrar agora que esse tipo de apostasia ainda é possível nos dias atuais. Aqueles que um dia foram alvos da graça de Deus e abandonou a Cristo, faz agravo ao Espírito Santo. Hebreus 10, verso 29. De quanto maior castigo cuidais, vós será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus, e tiver por profano o sangue do testamento, com que foi santificado, e fizer agravo ao Espírito da graça. A apostasia afasta o Espírito Santo da pessoa, que é o único que pode levar a pessoa ao arrependimento. Em 1 Coríntios 10, Paulo deixa o alerta sobre a apostasia de Israel no deserto, onde foram alcançados pela graça, foram libertos do Egito, batizados em Moisés, sustentados no deserto, mesmo assim desprezaram a Cristo e foram destruídos por Deus no deserto. Paulo deixa o alerta que em nossos dias ainda isso é possível. Ele disse: se hoje ouvirdes a voz, não endureçais o vosso coração, como o povo de Israel no deserto, mostrando que é possível a pessoa se apostatar da fé, como se apostataram os israelitas no deserto. Se Paulo deixou este alerta à igreja, indica que é possível em nossos dias
a pessoa se apostatar e sofrerá a mesma pena que Israel. É isso aí, se gostou, dá um joinha, se não é inscrito, se inscreva e até o próximo.